Existem duas dinâmicas de motivação: motivações externas e motivações internas. Motivações externas estão normalmente relacionadas a coisas, pessoas e lugares. Então, se você, por exemplo, está enganjado em uma atividade física, ou se você é apaixonado pelo seu trabalho, você está em um bom relacionamento, essas são atividades externas que trazem motivação, trazem um fôlego de vida para você. Motivações externas são ótimas e fundamentais para a nossa existência. Mas também existem motivações internas, que estão normalmente relacionadas a desejos, propósito, chamado, vontade, sonhos, tudo aquilo que mexe comigo, mexe com o meu coração e faz com que eu tenha vontade de sair do lugar. O famoso, renomado e também polêmico pai da psicologia positiva, o Dr. Martin Seligman, ele diz que existem 3 tipos de felicidade. Tem a felicidade de extremo curto prazo, médio prazo e longo prazo. Quando você experimenta uma atividade naquele momento, como ir a um restaurante, sair para um encontro ou fazer uma atividade que você gosta, que você tem prazer, esse é um tipo de felicidade de curto prazo. Quando você está em uma fase da vida que é excitante, que é animada, que traz empolgação para você, essa é uma motivação de médio prazo. Talvez você esteja em um relacionamento, você vai se casar, ou você está esperando um filho, ou você conseguiu um emprego novo, ou você vai se formar na faculdade. A fase da vida é uma fase motivadora. Essa é uma alegria, uma felicidade de médio prazo. E existe a felicidade de longo prazo, que tem alta durabilidade. Essa é uma felicidade que é enraizada em atividades que você faz, onde você vê que existe um propósito maior. Quando você faz a diferença na vida de outra pessoa, talvez através de um projeto voluntário, ou através de coisas que você faz até no seu próprio trabalho, no seu dia a dia, essa é uma felicidade que tem longa durabilidade, que é uma felicidade motivada por uma intenção altruísta. Então, a diferença entre essas 3 é que 2 delas são externas e uma é interna. Então, veja bem, é muito comum hoje em dia as pessoas não saberem mais se motivar internamente. As pessoas dependem cada vez mais de coisas externas para se motivarem. E aí elas vão buscar em um barzinho com os amigos, que acaba ficando cada vez mais frequente. E aí que tá, quando você tem um desequilíbrio, quando não está bem calibrado, motivação externa e motivação interna, você vai ter um problema. Imagina que essa dinâmica é como se fosse a mecânica de uma bicicleta. Você precisa das 2 pernas para funcionar. Motivações externas são fundamentais, mas motivações internas também fazem com que a engrenagem funcione. Quando você só tem uma e não tem a outra, você vai ter que pedalar cada vez mais forte para voltar aquele impulso e se motivar novamente. Uma pedalada cada vez mais forte e aquele impulso para se motivar novamente. Então, um barzinho com os amigos, que de repente era só uma coisa de lazer, acaba entrando no quadro de alcoolismo. E também drogas, e cada vez mais coisas externas para motivar e trazer felicidade e alegria. Se você tem um relacionamento que é bom, é ótimo, é perfeito, e ele acaba ficando tão intenso, ele pode acabar se virando tóxico. Então, quando as motivações externas são muito fortes e entram em desequilíbrio, isso vai trazer um problema para toda a engrenagem do seu corpo e do seu cérebro. Motivações internas, elas dependem dos seus sonhos, das suas vontades, de coisas que você tem dentro de você. Mas só que as pessoas se deixam levar muito mais por coisas externas do que por coisas internas, porque isso dá muito mais trabalho. É muito mais cômodo e confortável você se motivar e buscar alegria em coisas externas. O problema é tão grave que é muito comum hoje as pessoas permitirem que coisas externas classifiquem e determinem o seu valor interno. Então, o valor de algumas pessoas internamente depende de quanto elas têm na conta bancária, dos projetos bem-sucedidos que elas alcançaram, do que ela deu conta de fazer ou não fazer na vida. Então, a motivação dela, o alto valor que ela tem, a autoimagem dela é definida de acordo com os altos e baixos da vida externa. E essa é uma posição muito instável para se viver. Quando você depende somente de coisas externas e não tem essa capacidade de se motivar e de viver através de coisas internas também, você tem um grande desequilíbrio. A dinâmica perfeita funciona quando as coisas internas que você tem na sua vida, que são os seus desejos, os seus sonhos, o seu chamado, propósito, legado, quando tudo isso for mais forte do que motivações externas, aí você está em um bom ponto de equilíbrio. O equilíbrio aqui não é balancear as duas, o equilíbrio é fazer com que o movimento seja o contrário. Então, se eu pego mais coisas externas para me motivar, pego mais coisas externas para me motivar, o movimento é esse. Eu vou buscando coisas externas. Agora, quando eu entendo que o meu propósito e o meu chamado dependem de mim para existir, eu passo a fazer o movimento ao contrário. Eu pego de mim e dou para o mundo. E quando eu faço isso, esse é o movimento altruísta, que segundo o tal do Dr. Martin Seligman, é uma alegria, uma felicidade que é mais duradoura. Essa é uma fonte de motivação que é inesgotável. Então, de novo, nós entramos num ponto onde não existe um equilíbrio. Aqui o movimento é ao contrário. Coisas externas são necessárias e fundamentais.
fundamentais. Elas devem existir na nossa vida, não tem nada de errado em se motivar com elas, mas aquilo que é interno precisa ser mais forte. Se você hoje tem problema ou dificuldade de se motivar através de coisas internas e você precisa de pessoas, precisa de estar em lugares, precisa fazer coisas para se motivar, se você precisa de mais coisas externas do que internas, é porque tem um problema.